Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. No vídeo anterior nós vimos o Comodo Internet Security sendo testado contra, se eu não me engano, 200 malwares novos e ele foi bem até, só que um arquivo passou. E recentemente a empresa Comodo lançou uma nova versão do Comodo Internet Security corrigindo algumas coisas, dentre elas a tal da falha que permitiria que o POC fosse executado. Aquela falha, aquela vulnerabilidade que estava sendo explorada por um arquivo malicioso que rodava um ransomware. Bom, como saiu essa versão nova, eu resolvi pegar o arquivo que tinha passado, aquele malware, e colocar à prova contra essa versão para ver se ele consegue bloquear o executável. Então, vamos embora conferir e ver qual é. O Comodo já está instalado e, como mencionei na introdução, a versão nova é essa aqui, 12.3.4.8162. Eu vou verificar se tem alguma atualização pendente para ele e vou configurá-lo da forma que eu entendo ser a melhor. Primeiro, eu mudo o esquema de proteção para defesa proativa. Lembrando que eu já mudei o tema para a interface antiga porque ele traz uma forma de visualizar os eventos que estão acontecendo muito mais prática. E agora eu vou seguir com as configurações básicas que você já deve ter visto nos outros vídeos sobre o Comodo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que é um guia completo sobre o Comodo Internet Security, explicando, ou pelo menos tentando, explicar todas as configurações e opções que você pode encontrar aqui. Link aqui no card e também na descrição. Só que dessa vez eu vou fazer uma configuração um pouco diferente. Na verdade, eu vou acrescentar uma coisa. Eu vou seguir o baile com a configuração que é recomendada e no final eu vou vir aqui em análise de script e aqui do lado direito, em detecção de código, eu vou marcar todas as opções. E isso aqui, segundo o próprio hacker que desenvolve o POC, que explora uma vulnerabilidade do Comodo, seria essencial para que o Comodo fosse capaz de proteger a si próprio e impedir que aquele POC fosse executado. E não só aquele arquivo, mas qualquer outro arquivo que se valha dessas funções que existem no próprio Windows, como, por exemplo, o mshta.exe, o wscript.exe, o helper32.exe, o próprio java.exe e por aí vai. Então, essa aqui é a parte que é um extra para as configurações para ter uma melhor defesa proporcionada pelo Comodo Internet Security. Basicamente, é você vir nessa opção e marcar todas as opções de detecção de código para esses executáveis. E com tudo pronto, eu vou aproveitar e vou tentar instalar o Comodo Kill Switch direto da interface do Comodo. Isso porque lá no fórum da empresa Comodo tem uma galera falando que nessa nova versão ainda não é possível instalar o Comodo Kill Switch nem o Comodo Clean Essentials. E realmente não é possível, basta você ver o tamanho do arquivo que aparece aqui. 0 KB, ou seja, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Mas tudo bem, isso aqui não vai influenciar o nosso teste. Então eu vou pegar o arquivo, que é o malware, vou descompactá-lo e vou executá-lo para ver se o Comodo consegue bloquear esse cara. Mas antes, eu vou fazer uma verificação manual e, como já era de se esperar, o Comodo não vai encontrar nada nesse arquivo. Tudo bem, então vamos embora executá-lo para ver se a autocontenção consegue bloqueá-lo, ou se pelo menos o Comodo Internet Security me avisa, através de uma pop-up, que isso aqui pode ser um arquivo perigoso. Mas infelizmente ele é executado, nenhuma pop-up aparece. Abrindo a interface do Comodo, não há nenhuma notificação de arquivos desconhecidos, arquivos bloqueados ou ameaças detectadas. E a ferramenta está em execução. Beleza, eu vou encerrá-la. E agora nós precisamos ter certeza de que isso aqui de fato é o malware. Mas antes, eu vou dar uma olhada no gerenciador de tarefas do Windows para ver se tem algum processo em execução. E aparentemente não tem nada. Então eu abro meu navegador, acesso o site Vírus Total e envio esse arquivo para lá para ter uma análise de todas as engines que tem nessa ferramenta online. E o resultado não é muito agradável. De 72 engines, 37 marcaram esse arquivo como um arquivo perigoso, sendo que a maioria identificou esse malware como um trojan. E aqui tem uma curiosidade. Até o Kingsoft identifica isso como um backdoor do tipo CrySum. Mas isso aqui ainda não foi o suficiente para me satisfazer. Então, eu vou um pouco além. Eu vou direto no site do Valkyrie, que é uma ferramenta online de identificação, de verificação de malwares, de arquivos perigosos. É como se fosse um vírus total, só que da própria Comodo.
E para você usar essa ferramenta, embora ela seja gratuita, você precisa criar uma conta. Só que fica tranquilo porque a conta também é gratuita. Qualquer um pode entrar aqui e criar uma conta. Então eu faço o login nessa plataforma, envio esse arquivo, a plataforma vai me indicar que esse arquivo já foi verificado, então eu vou solicitar uma reanálise. E agora a coisa fica estranha, porque aqui no Valkyria, nem a verificação baseada em assinaturas e nem a verificação partindo de um analista, ou seja, partindo de uma pessoa que trabalha no Comodo. Nenhuma das duas identificou isso aqui como algo perigoso. Nas duas verificações, esse arquivo foi classificado com o veredito de que é algo limpo, ou seja, não representa nenhuma ameaça. Só que eu continuo cismado, então eu volto para o vírus total e envio novamente o arquivo para lá, e realmente, de 72 engines, 37 identificam esse cara como um arquivo perigoso. Mas o Comodo, só que o vírus total, mas aí o Comodo, porém o vírus total, mas o Comodo, aí complica, eu não sei em quem confiar. E você? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Se você puder, compartilha esse vídeo para dar aquela moral. E não esquece de ativar o sininho, clicar novamente nele e marcar a opção para receber todas as notificações do canal. É isso, galera. Infelizmente, é o que é. Tamo junto e até a próxima.